onde que eu olho? Sejam bem-vindos ao Podpax, vem chegando. Ó, meu nome é Daniel Araújo, se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram aí, o Daniel Pax. Sejam muito bem-vindos essa semana maravilhosa, Carlinha ali nos cortes. Mais um dia onde eu vou trocar ideia com gente legal, pra gente aprender muita coisa. E hoje não vai ser um podcast, hoje vai ser uma consulta, hoje vai ser uma terapia, que eu vou conversar com uma pessoa muito legal aqui. Esse programa é independente, então se você quiser, tá aparecendo um QR Code bem pequenininho na sua tela. Se você está assistindo a televisão, coloca aí na câmera, aponta o QR Code pra cá e manda aí. Eu quero R$1,99. Não, vou colocar a minha idade, eu vou fazer 3,8. Eu quero R$3,80 de Pix de presente. Manda pra mim, vai. Manda pra mim, não custa nada, vai. Tem 6 pessoas assistindo. Se cada uma mandar R$3,80, olha só, 3,80 vezes 8, vai dar quase mais de 5, quase R$100. Vai ser muito bom pra mim. Então me ajuda, tá bom? Estou muito feliz, chegando aos 40, cada vez mais perto da morte, mas tranquilo, sabendo do meu propósito, da minha missão. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, também tá aqui na descrição o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber informações extras. E você pode ser membro aqui também desse canal. 7 pila todo mês você colocando aqui, você vai também ter alguns conteúdos exclusivos, a gente vai liberar umas figurinhas pra você, uns iconezinhos bem legal, vai ser bem bacana, tá bom? Então é isso, e hoje eu vou conversar com ela que descobriu na psiquiatria as respostas de muitas perguntas, e eu estou aqui não para entrevistá-la, mas para bater um papo, e eu queria também fazer uma consulta, porque ela entende muito de ansiedade, compulsão alimentar e muitas coisas que tem a ver com essa pessoa que está aqui na frente dela hoje. Recebamos com muito carinho doutora Laís Pinheiro! Obrigada, Dani. Muita satisfação estar aqui hoje. Eu estava ansiosa. Aí eu falei, ai, meu Deus, será que eu preciso de tratamento? Eu já tô com vontade de chorar já. Por quê? Porque eu gosto de conversar com pessoas que gostam de cérebro, porque o meu cérebro é muito diferente. Ó, por exemplo, é verdade que a pessoa que faz mais cálculo usa mais um lado do cérebro e a pessoa mais artista usa outro lado do cérebro? Se for, tô fodida, porque eu não sou nem uma coisa nem outra. E agora, nem cálculo, nem artista. Porque você já ouviu falar que o canhoto usa mais o lado direito e que o Sim. destro usa o lado mais esquerdo do cérebro? Então, olha Sim. que louco, eu sou canhoto, mas quando eu vou tocar o instrumento, eu sou destro. É porque, como eu te falei, o seu cérebro é uma Ferrari. É para quem... Você já falou aqui em público que você tem TDAH? Pode falar. Falei, pode falar, pode falar. Lá vai eu, escancarando. Então, assim, você tem um cérebro que é uma Ferrari. Então, ele vai a mil. Você tem habilidades que meros mortais nós não temos. Então, é um gênio. Então, você consegue tanto um lado como o outro. Eu sou canhota, mas, assim, tenho dificuldade até para tocar que fosse com o meu lado esquerdo. Eu tenho esse negócio e tenho várias outras loucurinhas, mas eu quero descobrir assim, porque a minha vida sempre foi muito pautada nisso, no que eu acho que eu nasci pra fazer. Então, quando eu ouvi música, quando eu via o groove certo, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E eu fui atrás disso. Embora hoje eu tenha o podcast, faça comédia, e nem tudo que eu faço esteja atrelado à música, tem um pouco a ver. A minha vida sempre foi muito impulsionada para isso, o que me movimenta. Quando que você teve esse estalo, assim, ó, eu quero ser médico, eu quero ser psicólogo, eu quero mexer com a cabeça das pessoas? Eu falo, Dani, que eu não escolhi a psiquiatria me escolheu. Quando eu comecei a fazer medicina, eu não imaginava, eu pensava assim, eu vou fazer neurologia. E um dia me falaram assim, venha fazer um plantão aqui. Então, eu fui fazer o plantão na psiquiatria porque eu queria o dinheiro. E era um plantão
aparentemente tranquilo. Só que lá eu me deparei assim, eu falei isso até em uma reunião de amigos, todo mundo tem compaixão de uma pessoa com câncer, todo mundo tem compaixão de uma criança, mas ninguém tem a compaixão de um doente mental. A gente vê que desde de novinho, assim, os doentes mentais, a gente atentava, brincava, fazia bullying com eles, ninguém consegue enxergar aquilo como uma doença. Então, aquilo ali me tocou ver aquelas pessoas, porque era uma emergência psiquiátrica, ver como era o sofrimento daquilo, dos familiares. Aquilo ali eu descobri que era o meu propósito de vida, olhar para onde mais ninguém olha. Até hoje, né? É algo que as pessoas ainda usam o termo, por exemplo, tô me fazendo de doido. Então, a gente sempre associa uma coisa ruim à doença mental. E a doença mental, muitas delas têm muito benefício. Um TDAH, ele é um gênio, ele é ótimo para várias coisas, você é excelente no que você faz. Só que se eu te falo, você é um doente mental, você não se sente bem. As pessoas à sua volta vão dizer, talvez, não sei se trabalhar. O preconceito é muito grande. Sim. Então, assim, eu acho que a psiquiatria me escolheu porque eu nunca tive essa pretensão e foi algo assim que eu senti que era para ser, gostei e aí investi bastante. Eu assumi esse plantão antes de fazer psiquiatria. Eu peguei um plantão na psiquiatria sendo clínica geral. E aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Isso aonde? Isso foi lá na Bahia, porque eu sou da Bahia, eu sou de uma cidade que se chama Xique-Xique, Bahia. Chique, ai que chique. E eu morava em Feira de Santana, que é 100 quilômetros de Salvador. E lá tinha essa emergência, eu tinha que cobrir as férias, não tinha mais ninguém. Então eu cheguei assim, e nossa, para quem não tem o contato, a doença mental, uma emergência assusta. Mas quando cheguei, eu não fiquei assustada, eu fiquei apaixonada. Eu tenho uma vibe assim, eu entro meio na vibe dos pacientes, então eles falavam assim, que estava vendo bicho, e aí eu começava a pular, então eu me divertia. Eu falei, velho, é isso aqui que eu quero. Da hora. E tinha uma faixa etária, não, da galera que você cuidava? Lá não fica internado idoso, mas pode chegar tudo. Era emergência. Eles podem chegar, a gente só não conseguia internar, tinha que encaminhar. Era público? Público. SUS mesmo? SUS mesmo. Na verdade, na Bahia, aqui tem mais suporte, mas na Bahia só tem em Salvador e esse hospital. Então, chegava assim, pacientes 12 horas de viagem para poder passar uma consulta lá comigo. Então, assim, isso me deixava muito angustiada. Por que a saúde mental aqui no Brasil é assim, sabe? E ontem eu estava fazendo uma live e justamente falei disso. A gente assume o papel, o médico e as pessoas, como se de entrar uma frustração de não conseguir resolver. É uma coisa que eu resolvi bastante comigo. Eu já cheguei atendendo no SUS aqui em São Paulo e a mãe era uma paciente que estava depressiva e a gente estabilizou, o que já é um milagre no SUS, porque são os recursos que tem lá, a terapia a cada 3 meses. Depois que a gente estabilizou, ela me chegou muito mal. E eu falei assim, nossa, mas o que aconteceu? Você estava tão bem. Ela falou, lembra que eu falei que precisava de uma vaga para o meu filho? Aí eu falei, lembro, pois é. Aqui não conseguiram vaga e eu cheguei em casa com meu filho pendurado na sala. Então, tipo assim, você volta para casa, tipo assim, poderia ter atendido, poderia ter salvado essa vida. Mas a gente tem que fazer terapia e trabalhar, porque essa culpa não é minha, essa culpa é do sistema. Sim. Por que não tinha vaga para esse paciente? Não sou eu, porque eu já estava atendendo 70 pacientes no dia, 50 pacientes no dia. Aquilo era desumano até comigo, tanto é que eu saí do SUS. É algo que a gente pensa assim, nossa, mas eu podia estar fazendo mais, e às vezes a gente adoece querendo fazer o mais. Sim. Então, a gente tem que estar com isso bem equilibrado. Não só eu, como qualquer ser humano. Às vezes, na vida, a gente tem essa cobrança. Então, eu resolvi ir para a psiquiatria justamente para ter um olhar para onde mais ninguém olha. Então, eu falei até com o João, né, que me trouxe aqui, que eu quero muito aparecer em mais canais, que eu quero estar na televisão, em podcast, porque eu preciso conscientizar as pessoas. Eu tenho um propósito muito forte nisso, porque precisa ser normalizado, entendeu? E as pessoas precisam saber de como está a saúde mental também no Brasil. Aproveitar que as eleições estão próximas, eu não vi ninguém falando em nenhuma pauta da saúde mental. Que hoje eu vi uma entrevista falando que já assusta mais até do que o câncer, já é uma preocupação Sim. a mais do que o câncer para as pessoas. Hoje eu desconheço uma pessoa que não precise de uma terapia
ou de uma consulta com psiquiatra. Quem fala que não precisa tem algum medo, algum receio do que vai vir. Sim, sim, exatamente. E a saúde, a gente vê a importância da saúde pública, né? Sim. É muito importante a gente entender também que tem muita gente que precisa ter o acesso e não tem o recurso. Então tem muita gente que deixa de fazer porque não consegue fazer de forma gratuita. Se conseguisse fazer, ia ser muito bom, né? A gente podia montar uma rede de psiquiatras online e fazer gratuito pra galera. Ia ser uma boa, né? Eu já pensei assim, por exemplo, eu penso em prosperar muito quando eu falo, as pessoas acham assim, ai, mas ela é tão boazinha. Gente, existe uma diferença. Eu trabalho com amor, não por amor, porque o amor sozinho não está pagando as minhas contas. Então, Sim. hoje, eu tenho um consultório onde eu preciso cobrar. Mas eu quero chegar a um ponto de ser tão bem-sucedida que eu não precise cobrar por isso ou que eu tire 2 dias na minha agenda para fazer mais. Eu posso fazer isso hoje, eu faço. Existem algumas pessoas que eu vejo que eu sinto que eu tenho que ajudar aquelas pessoas. Sim. Mas eu também não tento abraçar o mundo porque eu sei que isso vai me adoecer. Isso, você também precisa Tem que ter bem. esse equilíbrio. Então, assim, mas essa é uma ideia muito boa e é uma ideia que porque todo mundo faz ONG para cachorro, para criança, não desmerecendo, né? Para cachorro, para criança, para quem tem câncer, para idoso. Eu nunca vi ninguém querer abraçar o doente mental. E não é um doente mental que está com ansiedade ou depressivo, que esse aí a gente consegue conviver. É um doente mental que está ali comendo cocô, como quando eu cheguei na emergência psiquiátrica, tinha um paciente que estava lá comendo as fezes dele. Caramba. Então, é difícil você olhar para ele assim e você conseguir ver um ser humano. E eu via lá a nutricionista preocupada com o que ele ia comer, porque era um paciente que come cocô, mas tem hipertensão. A nutricionista? Tinha nutricionista. Tipo, ela indicava o cocô certo? Menos gorduroso. Ai, mas ó. Desculpa. Não podia perder a piada, né? A nutricionista dando um confere no cocô dele, ó. Esse Então, cocô, ó. hoje. Ó, vamos. Mais cores. Vamos colocar um milhozinho aí. Pra dar uma colorida nesse prato. Ai, meu Deus. O outro. Se jogando no chão. Vamos procurar um cocôzinho mais verde. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, Não, gente, ai, que pecado. Não, mas isso, por não, exemplo... mas porque chegar num nível desse é muito... É fora é meio fora de cogitação, né? E a maioria das pessoas não estão preparadas para essa realidade. Então, as pessoas têm medo, as pessoas não têm empatia do doente mental, têm medo ou têm nojo. Sim. Então, assim, quando eu falo nutricionista, porque se você pega uma criança ou se você adoece, as pessoas vão ter esse suporte de saber se você é hipertenso ou não, se você pode comer um cocôzinho mais salgado. Não, mas assim, esse cuidado, eu não imaginava, e era no SUS, né? Mas a equipe que eu trabalhava lá era uma equipe de mais de 30 anos, assim. Então, eles tinham um amor pelo paciente com doença mental. E, assim, eu fiquei apaixonada. Quanto tempo você ficou lá? Lá eu trabalhei 1 ano e logo depois eu vim para São Paulo. Mais 1 ano atendendo de 50, 70 pessoas. Não, lá como era emergência, é só o que chega em emergência. Então, assim, tem plantão, eu pegava sábado e domingo. Então, eu ficava lá trabalhando, enquanto meu marido estava lá, amor, churrasco aqui hoje, a galera chegou do nada. Nossa. Os amigos dele falavam bem assim, não, é porque eu pegava a cada 15. Aí ele falava, olha para aqui, para os meninos, ei, esse final de semana lá está de plantão, vamos todo mundo para aí. E ainda me mandavam foto do churrasco. Olha só. Mas era final de semana. Então, tem final de semana que chegava 10, 20, porque na emergência a gente tinha poucos leitos. Então, não cabia esses 70. 70, 60 era aqui no SUS, no ambulatório. E aí chega ansiedade, chega depressão. Aqui eu atendi em CAPS da Alquidroga, em CAPS normal. Fiz só uma emergência aqui, porque eu estava com saudade. Eu gosto da emergência psiquiátrica. Hoje eu faço ambulatório, consultório. Você gosta de pegar a pessoa na crise? No surto, eu gosto.
Eu gosto disso. Hoje eu faço o consultório porque me dá mais qualidade de vida. Mas e consultório não chega tanta gente em surto. Sabia que eu já tratei uma pessoa em surto? Sério? Como? A pessoa falou que o capeta tava tremendo a cama dela à noite. Hum. E que ela ficava desesperada, que a cama tremia pra caramba. E ela ia pro chão, o chão tremia, tudo tremia. E aí eu falei, para que isso é religiosidade, é bobagem e tal. Ela não é bobagem, tá acontecendo direto, tem essas crises e tal. Eu falei, faz o seguinte, quando você tiver uma crise dessa, você me liga. E aí a pessoa me ligou. Aí me ligou desesperada, falou, tá tremendo, não sei o quê. Eu comecei a fazer piada com aquilo, fazer piada. Eu falei, começa a xingar ele aí. Fala pra ele, treme mais que não tá fazendo massagem aqui, ô fila da puta, não sei o quê. E não sei o que, comecei a falar um monte de besteira, ela começou a rir e acalmou. Nossa. Aí eu falei, não sei se eu estraguei a pessoa, se eu ajudei a pessoa, mas eu queria estar naquele momento com ela. E foi a alternativa que eu tive, porque eu busquei isso quando eu tive o problema da paralisia do sono, que eu ainda tenho isso. Que às vezes me dá umas crises, assim, eu tô quase dormindo e não tô dormindo, e o corpo não responde, e começa a entrar uns biruleibe na cabeça e tal. E a alternativa que eu achei pra me livrar disso foi encarando o medo mesmo. Então eu xingava, falava, é você então, Satanás? Apareceu, fela da puta. Vem aqui que eu quero te ver então. E aqui, naquele espaço de tempo passava e tava tudo certo. Hoje muita gente fala que tudo é frescura, né? Porque bullying na minha época não existia, era só zoeira, todo mundo podia zoar. Hoje tudo tem, não, eu tenho TDAH, eu tenho não sei... Na verdade, eu acho que isso é uma dádiva, isso é muito bom. Você conseguir identificar um problema de uma pessoa e falar assim, essa pessoa tem um borderline, essa pessoa tá tendo como que chama? Bipolaridade. Não, isso aqui é uma crise disso, isso aqui... Porque você identificando, você consegue medicar da forma correta, como você é psiquiatra, porque o psicólogo ele não pode medicar, o psiquiatra pode. Então, existe uma ordem que a parada acontece para você chegar na causa mesmo do problema. Você acha que pegar um paciente no surto é mais fácil de identificar o problema? Não, nem sempre. Por exemplo, lá na emergência, você pode ter uma dissociação. Vou te contar um caso, nem era isso, mas vou te contar um caso. Chegou uma paciente lá, não era o meu plantão, 20 e poucos anos, em surto, vendo coisas, ouvindo vozes. Depois, internaram, como era final de semana também, era da outra colega, como era plantão de final de semana, não tinha laboratório, não tem clínico lá, só vai lá pro leito para na segunda fazer. Para internação. Fez o quê? A medicação antipsicótica para tirar do surto. Sim. A paciente no outro dia morreu. Porque ela estava com a infecção urinária que evoluiu para uma alucinação, já estava em sepse. Então, tipo assim, não tinha recurso lá. Caramba, no final de véio. semana. Então, assim, como que eu vou falar? É uma esquizofrenia, primeiro surto? Não, Entendi. Pode ser tanta coisa. Pode ser, por exemplo, aquele caso da mulher que teve relações lá com um morador de rua. Sim. Então, ela é uma paciente que estava em mania, né? No transtorno bipolar. Então, assim, se ela me chega... O que é estar em mania? Mania é assim, um transtorno bipolar tem o tipo 1 e o tipo 2, tá? Em um, você vai para uma hipomania, que é estar muita energia, bem. A mania é uma euforia muito grande. A pessoa tem uma baixa necessidade de sono, ela entra numa vibe de uma hipersexualidade, começa assim com roupas mais sensuais e tem uma coisa de grandeza muito grande. Então, grandeza muito grande. Ela tem algo de grandeza. Então, assim, ela falava que via a imagem de Jesus. Então, você pensa, olha o nível de grandeza. Ela não estava dando para qualquer pessoa.
Ela estava dando para Jesus. Então, assim, você vê que ela já estava tendo psicose. E essa psicose podia ser maior. Então, imagine se chega alguém assim. Como que eu vou dizer se essas alucinações em uma emergência, em um recorte da vida, se é o primeiro surto de uma esquizofrenia, se é um transtorno bipolar, se é uma depressão, que a depressão também pode chegar a um nível de psicose. As depressões graves podem psicotizar. Então, se é uma depressão psicótica ou se é algo orgânico. A psiquiatria, a gente tem que sempre descartar alguma coisa orgânica. Eu não posso achar que você está deprimido, triste, porque é uma depressão. Será que seus hormônios da tireoide estão ok? Será que sua vitamina D está bem? A vitamina B12 está boa? Então, a gente faz diagnóstico de exclusão. Eu não posso achar que você está com a dor no peito, que é um ataque de pânico. Você pode estar infartando realmente. Sim. Então, é sempre um diagnóstico de exclusão. Mas, então, assim, não é por ser fácil, é que eu gosto daquela adrenalina, sabe? O último plantão aqui mesmo, 2 pessoas saíram correndo atrás de mim no hospital. E eu adoro essa vibe. Eu gosto. Adoro essa vibe da pessoa de bater em você com um pedaço de ferro. Não, era uma paciente que o SAMU trouxe da Cracolândia. Era uma usuária, por isso que estava tendo alucinação. Aí entra essa parte também. E aí ela chegou assim, eu ia atender, e o rapaz do SAMU saiu, era meu primeiro plantão em São Paulo. E ela falou bem assim, sua vagabunda, você pegou meu marido. Do outro lado, era o ambulatório de ortopedia. Eu acho que o pessoal não sabia que ali era psiquiatria. Veio todo mundo ver quem era vagabunda. Aí eu... Era você. E ela metendo a mão no bolso assim, você pegou meu marido, sua vagabunda, não sei o que. Eu, não, você não quer sentar? Não sei o que. E ela vindo pra cima, e é obrigatório a gente ter uma rota de fuga. Então, atrás de mim, tem sempre uma porta pra gente sair, porque é um risco eminente. Sim. É tanto que a gente ganha, quando era lá na Bahia, que era carteira assinada, por esse risco, né? Ah, é? É. Então, porque é um risco tão grande que eu já outra história, deixa eu acabar logo essa. Então, aí a cabeça mil, né? Então, ela começou a xingar, todo mundo veio olhando. Então, automaticamente, o bom da emergência, além de ter essa adrenalina, a gente consegue resolver. Coloquei a medicação, ela saiu do surto. Então, eu consigo ver a melhora ali daquele paciente. Aí ela acalmou. Saiu do surto. Aí você ligou pro marido dela, falou... Nem tinha marido. Não? Não. Ela não tinha marido? Não, ela tava... Tadinha, Aí ela depois... véio. Tadinha, mano. Que sorte dela. Não, olha que loucura. Ela tava com ciúme de ninguém. De ninguém. E de mim ainda, né? Coitado. Como assim? Eu que era vagabunda que peguei o marido, né? Sim, e ela nem... Pois é. Não, e essa foi a primeira. Aí depois chegou um senhor... Nossa, esse foi muito filho da mãe. Ele chegou, aí ele... todo quietinho, sentou. Aí ele jogou uma bala pra mim, aí eu peguei. Porque assim, eu como... O meu marido fala, nossa, você come todos os seus pacientes, então eu como, velho, adoro... meu paladar é ruim, Aí ele jogou uma balinha assim, aí eu falei, ai... Aí guardei. Aí ele fez assim, como se fosse pra cima de mim. Aí quando eu saí correndo, ele ficou rindo da minha cara. Aí eu voltava, ele fingia que ia me pegar. E depois ele saiu correndo atrás de mim. Eu gosto muito dessa energia da psiquiatria, essa... emoção mesmo. Alguém já te chegou a te agredir? Então, não, mas quase. Porque lá na Bahia, essa era outra história que eu ia contar. Lá na Bahia, teve um dia que estava um rapaz, uns 2 metros de altura, enorme. E você sabe que a gente não pode deixar o paciente contido no leito, né? Certo. Só que se representa risco para ele e para terceiros, a gente tem a obrigação de fazer isso, porque ele pode se machucar e machucar outras pessoas. Então, chegou esse paciente, ele foi contido no leito, e aí fizeram a medicação, ele acalmou. Só que acalmou, ficou menos agitado. Vamos soltar, porque se aparece até alguém dos direitos humanos aqui, alguém que pode dar problema. Soltamos o paciente, e era um plantão que só tinha enfermeira, técnica, só mulheres. Tinha um guardinha lá, mas que ele é do ambiente. Ele não era armado nem nada. E foi na hora do almoço. O pessoal foi almoçar. Os acompanhantes eram idosos, que eram os pais desse paciente.
Ele começou, e aí eu tava esperando o pessoal almoçar com a enfermeira. Ele começou a abaixar a roupa e mostrar assim pra mim ficar balançando. O guardinha viu de longe, ele achou perigoso, porque ele começou a vir pra cima. Só que não tinha ninguém para ele chamar para ir junto. Um rapaz de 2 metros. E quando estão em surto, eu não sei de onde vem aquela força, mas eles têm uma força que é sobrenatural. Imagino. E aí ele pegou e foi dar uma chave nesse paciente, né? Um mata-leão que chama, né? E o paciente caiu, mas logo conseguiu ir para cima dele e ficou enforcando ele, a ponto que ele não respondia mais. E nesse hospital, lá na Bahia, por não ter suporte, não tinha rota de fuga. A gente não tinha como correr por outro lugar. Se passasse, ia ter que passar na frente dele. E ele, com certeza, ia matar a gente, né? Então, a gente ficou gritando, enquanto ele estava lá sufocando o funcionário. Ele mordeu o funcionário. Aí depois o pessoal ouviu os gritos e 5 pessoas para tirar ele de cima. Aí, graças a Deus, está vivo, passa bem. Mas, assim, é complicado. Depois disso, conseguiram abrir uma rota de fuga, porque era algo que já era para ter. Mas poderia você continuou ter terminado. tratando esse maluco? Não, aí como é emergência, acaba o plantão, a gente sai, assume o outro. Ele foi para internação. Mas, por exemplo, eu tenho que olhar para esse paciente e não ter raiva. É difícil. Então. A gente tem que ter empatia. Ali é a doença dele falando. Ele é um ser humano como outro qualquer. Mas é difícil também para a gente tratar, porque os pais eram idosos e os pais vivem presos em um quartinho. Porque como ele tinha um retardo mental, né, um déficit cognitivo, que não pode falar retardo mais, como ele tinha um déficit cognitivo grave e ficava agitado, ele espancava aqueles pais idosos. E a gente não tem suporte, a gente não tem hoje onde deixar esses pacientes doentes mental. A família tem que cuidar, mas é uma família pobre, idoso. E assim, você olha para ele, você vai ter raiva porque ele espanca os pais. Coitado, ele é uma vítima. São vítimas da vítima, né? Então, assim, ninguém tinha essa compaixão. O cara quase me matou e eu tive que tratar ele com carinho. Eu tive que colocar a medicação certa. Eu não falei, contém ele aí, porque tá agitado demais. Não, eu pedi a contenção porque era risco para ele. Então, é esse olhar e essa compaixão que eu não vejo as pessoas. E depois você chegou a conversar com ele tranquilo? Não, ele não saiu do sul, ele não saiu dessa agitação até acabar o meu plantão. Aí ele vai para internação, tem surtos que demoram. Aí ele ficou internado, aí passa de um pavilhão para o outro. É difícil a pessoa ter essa maturidade que você tem. É muito difícil, porque normalmente as pessoas assistem a história como um episódio de novela. Então é isso, tem o cara do mal, a pessoa do bem e ponto final. Então é legal se aprofundar e tentar entender. Eu acho que muito crime, eu acredito, eu queria ver se você concorda comigo em relação a isso. Eu acredito que muitos crimes poderiam ser evitados se as pessoas tivessem mais esse olhar de que a pessoa precisa de ajuda e não de julgamento e não de uma punição pura e simplesmente. Então tem o caso daquele rapaz que roubou uma bicicleta e o dono da bicicleta pega esse rapaz, amarra ele e tatua na testa dele. Ladrão e vacilão. Isso repercute, fazem uma vaquinha para remover essa tatuagem na testa dele. A galera da internet cai matando em relação a essa vaquinha, porque não devia fazer, porque ele é um ladrão, porque ele roubou uma bicicleta, ele tinha que ficar com essa tatuagem na testa para sempre e tal. Removem essa tatuagem. Um tempo depois ele é preso novamente, porque roubou o desodorante numa loja. Um desodorante. Quando você não olha pra pessoa, você não consegue entender que, cara, olha que loucura, ele roubou uma bicicleta, ele roubou um desodorante, não é pelo valor das coisas, mas olha a cabeça dessa pessoa, ele precisa de ajuda, e a ajuda dele não é só uma coisa, porque eu imagino que somatiza também. Né? Essa tatuagem na testa deve ter somatizado a tortura que ele passou, porque é uma tortura, isso é uma tortura. Você amarrar uma pessoa e fazer uma tatuagem na testa dela sem ela permitir, isso é uma tortura, isso também pode somatizar. Falta essa empatia, falta um pouco dessa empatia, não falta?
Mas a gente tem que ver. Eu gosto sempre de olhar os dois lados. Talvez essa pessoa que tatuou também esteja adoecida. Sim. Porque assim, você chega para chegar nesse nível, Totalmente, né? totalmente. Então assim, são duas pessoas adoecidas. Sim. Então assim, eu estava até comentando ontem, as pessoas precisam se olhar, se tratar para o mundo ser melhor. Eu ainda acredito que tem mais pessoas boas do que ruins, mas as pessoas boas, elas estão parecendo pessoas ruins porque não estão tratadas, estão mais irritadas. Você vê o trânsito? A maioria das pessoas ali com transtorno de ansiedade, onde a irritabilidade fica lá em cima. Sim. Então, assim, eu gosto sempre de olhar os dois lados. Então, assim, para ele chegar nesse ponto, e eu digo porque eu trabalhando até no CAPS Álcool e Droga, a gente vê muita gente que foi presa, e são pessoas que têm a dependência química, é uma doença, gente, e a gente ainda enxerga como, ai, vagabundo, não quis nada com a vida. Tá ali porque quer. Então, e isso machuca as pessoas, e eles não conseguem ter perspectiva de futuro, e fora que tem que olhar as condições. Então, assim, eu olhava, era uma pessoa que ia para casa e apanhava do marido, ou então tinha uma mãe, um pai acamado junto. Claro que não estou justificando o crime, mas é muito fácil a gente julgar quando a gente tem uma cama quentinha e uma comida ali. Então, assim, eu vejo que empatia, muita gente tem, Dani. Muita gente tem empatia. Agora, nem todo mundo tem a compaixão. Você olha, mas a empatia por empatia e não fazer nada é só a empatia. Agora, se você tiver a compaixão, o que é que você faz com a sua empatia? Você tem que ter a compaixão junto com a empatia. Né? Colocar em prática. Então, isso na doença mental, até vejo o povo falar, ai, meu Deus, tadinho, olha como tá, olha como que é. Mas ninguém tem a compaixão pelo doente mental. Então, assim, é isso que me pega. Eu acho que você falou muito bem quando fala que a criminalidade, a gente vê, a maioria das pessoas tem transtorno mental, que seja de uma ansiedade, que seja, a gente sabe que grande parte ali também tem transtorno de personalidade antissocial, que são os conhecidos psicopatas, né? Que o nome já fala, né? Eles não estão prontos para viver na sociedade. Então, tem também esses transtornos de personalidade onde a pessoa realmente é desprovida dessa empatia. Então, para ela tatuar ou roubar, furtar, ela não vai... Nossa, coitado, ele estava aqui trabalhando, eu peguei o único bem dele, que era uma bicicleta. Não tem isso. Sim. Então, tem esses lados, né? Eu acho que os dois nessa história aí eram vítimas, porque você chega nesse ponto, ele deu o que ele tinha. E por que ele tinha tanta raiva? Por que ele tinha tanta mágoa? Por que ele era essa pessoa que quis fazer tudo isso? Às vezes, muitos traumas. O que essa pessoa teve que passar para construir até chegar ali? Por que esse ódio tão grande? A gente só dá o que tem. E o que você acha da internação compulsória? Então, lá a gente tinha muito. Esse caso que eu te falo, por exemplo, idosos que apanham, que não pode nem sair de casa, correndo risco de vida, muita gente chegava no juiz e conseguia mesmo que a gente internasse. Só que a gente não pode, não existe mais os manicômios, né? Não tem mais o hospício, então você não pode deixar aquele paciente ali por grande parte. Ele melhorou, você tem que dar alta. Tá, a gente melhora, dava alta, mas depois chega em casa, ele não tem uma enfermeira para dar a medicação. Então, a gente conseguia dar um alívio para essa família. Então, às vezes, eu converso até um assunto polêmico, que as pessoas falam, ai, mas eu não acho certo. Gente, é muito fácil não achar certo quando a gente não está no meio do enredo, não escuta os lados. E é certo um pai ter que ficar trancado dentro de um quarto porque apanha. Então, nesse caso, eu precisava tirar ele de um surto, né? Então, eu acredito que funciona, em alguns casos. Você acredita que funciona? Sim. Nesse caso dele, por exemplo, funcionaria. Lá chegava muito. E no caso do dependente químico? No dependente químico, eu não acho que... Só se for funcionar nessa estratégia de... Se ele está a um ponto, como essa mulher me chegou na emergência, tendo psicose, tendo alucinação, ela não consegue ter a responsabilidade, ela não tem nem noção do que está acontecendo com ela... ajuda para tirar daquele quadro. Mas se ele não quiser sair, se manter, não adianta. Quando a gente chega num CAPS, álcool e droga, a gente pergunta se a pessoa quer mesmo. Porque já teve caso de chegar para mim que a mãe levou. Que o paciente falou que não queria. E eu expliquei para a mãe, a gente não vai conseguir, ele não quer. Então, não vou entupir ele de medicação, colocar mais droga para misturar com outras drogas. Então,
esse paciente, a gente desiste dele? Não. A gente manda ele para um psicólogo, a gente faz ele entender os prejuízos que ele está tendo na vida, e aí sim, depois desensibilizar. E na dependência química existe algo que a gente chama, a gente tem que diminuir os riscos. Então, assim, ele usa muito álcool e muita droga. Se eu consigo diminuir, já é um avanço. Não quer dizer que ele vai entrar em abstinência de uma hora para outra. Então, a gente vai diminuindo, essa pessoa vai começando a ter consciência, vai fazendo uma terapia, vai vendo os danos que essa droga causa. Então, assim, até chegar um ponto que ele queira. Se não quiser, não adianta. Mas, se tiver com psicose, algo que não consegue nem tomar uma decisão por si mesmo, aí precisa dessa internação compulsória. Porque o familiar tem que tirar desse quadro para ele conseguir enxergar o que está acontecendo. Sim. Só que só vai ter continuidade se o paciente quiser. Não, e até tem alguns casos muitos casos que a gente vê às vezes, do próprio lugar da internação, do próprio centro de reabilitação, acontecer tráfico lá dentro, Sim. né? Tem uma outra questão também, que aí eu queria a sua opinião como psiquiatra, que é o lance da cannabis, que já foi comprovado que existem vários componentes ali benéficos para tratamento de algumas questões neurológicas, algumas patologias neurológicas, e ainda existe essa batalha, essa guerra, esse lance de falar que é a porta para outros tipos de drogas, ou que isso vai, de repente, a liberação ou desburocratização da parada vai ser um incentivo para o uso dessas drogas. O que você pensa em relação ao cannabis, por exemplo? Então, hoje está usando muito o canabidiol na psiquiatria também, né? Eu comecei recentemente a prescrever. Então, assim, eu acho que tudo que é benéfico para o paciente, a gente não tem por que excluir. Sim. Então, assim, se está ajudando na ansiedade, e aí a medicação, que é uma medicação que você não vai estar usando a droga que pode te prejudicar mais do que te beneficiar. Sim. Então, a gente sempre tem que botar na balança. Quando eu falo assim, ó, você não dormir, Daniel, vai te trazer mais prejuízo do que você tomar uma medicação que é uma droga para te fazer dormir. Sim. Então, eu tenho que sempre botar na balança, porque eu tinha pacientes no CAPS álcool e droga, por exemplo, que eles falavam, olha, eu uso a maconha e eu não quero parar, porque é algo que eu consigo usar e me acalma. Eu vou dizer para esse paciente, nossa, que absurdo, jeito nenhum, vai tomar um canabidiol, é R$2.000, o mais barato aqui é caro. Então, a realidade é outra. Então, Sim. a gente tem que encarar também qual é a realidade, qual era a forma que ele estava usando. Então, assim, eu vou crucificar, ai, drogado, é o que ele tinha, é o que dava para ele comprar, era o que aliviava. Eu vou explicar para ele que existem outras formas, que aquilo a longo prazo vai trazer prejuízo para ele e que com a medicação adequada a gente consegue tirar ele daqueles prejuízos. Mas eu não tenho nada contra hoje o uso do canabidiol na psiquiatria, nem na neurologia. Eu acho que quem é contra é porque nunca precisou usar. Porque os meus pacientes falam assim, nossa, como que eu melhorei? Eu devolvo qualidade de vida, né? Eu falo sempre que eu transformo dores em vidas, né? É uma frase que eu uso. E nessa semana passada, uma paciente chegou muito jovem, muito bonita, trabalha, inteligente, mas com fibromialgia, muitas dores. Sim. Que na consulta a gente viu que não era somente a fibromialgia, tinha um fator ali ansioso, depressivo associado. E ela tem uma resistência à medicação. E ela sabia que eu prescrevia o canabidiol. E ela falou assim, eu queria tentar. Então, eu coloquei, a acupunturista dela me mandou mensagem, ela me mandou como ela está melhor, como melhorou as dores, como baixou a intensidade. Então, por que eu vou ser contra algo desse tipo? Sim. Eu não sou contra de nada que pode te beneficiar. Então, eu já vi várias discussões, por exemplo, de psicólogo falando, a hipnoterapia não é reconhecida, não aprova. Se eu tenho um paciente que melhorou com a hipnoterapia, por que eu vou proibir? Sim. Se você fez uma constelação familiar e te fez bem, por que eu vou te proibir? Se a sua religião te dá um bem-estar, uma paz, por que eu vou te dizer que é errado? Então, eu sempre coloco na balança e vejo o que é melhor. Sim.
E essa estimulação magnética transcraniana, como que funciona isso aí? Então, hoje, na verdade não é hoje, é algo que tem aqui no Brasil já há uns 20 anos, só que ainda não é tão divulgado, né? A estimulação magnética transcraniana é uma forma de tratar ansiedade, depressão, TDAH, toque, alucinações na esquizofrenia, dores crônicas, o autismo, é uma gama enorme de patologias, sem usar a medicação. Então, com a bobina, a gente consegue estimular essa área do cérebro que não estava funcionando dentro da normalidade. Sim. Ou estava inibida. Se você está muito depressivo, com aquela exaustão mental, está inibido. Por exemplo, o TDAH, ele tem uma dopamina, uma quantidade de dopamina muito baixa. Então, se a gente excita essa área, consegue liberar mais, então a gente consegue deixar mais animado, melhorar a cognição. E se a gente inibe, geralmente, o TDAH, por exemplo, ele tem comorbidades como a ansiedade e a depressão. Sim. Então, a gente tem que tratar isso também para ele ter uma qualidade de vida. Então, a gente consegue hoje, com uma máquina que não dá choque, muita gente acha que é eletroconvulsoterapia, Sim. eletrochoque, É não por causa é. do magnético, né? Você tem o impulso, mas você não tem o choque. Então, isso é muito legal, porque não tem dor, não é invasivo. E quem não pode fazer? A gente tem algumas contraindicações, que é quem tem marca-passo do modelo antigo, de 10 anos Certo. para cá, o novo você já pode fazer, o seu cardiologista liberando, porque como passa o estímulo magnético, ele vai como eletricidade. Então, poderia desconfigurar os antigos. E quem tem epilepsia, convulsão, não são todos os estímulos que podemos fazer. Então, a gente não pode estimular muito um paciente que qualquer estímulo vai desencadear uma convulsão. Só esses dois quadros, tá? Que são os que a gente tem um olhar. Mas é sempre importante fazer uma avaliação, uma consulta, porque para ver se você tem indicação ou não. Se você tem um transtorno de personalidade, você é um borderline, não adianta muito a estimulação. Você é um caso mais para terapia, a não ser que esse transtorno te causou uma depressão e uma ansiedade. E aí eu gosto de sempre alinhar as expectativas. A ação ou a medicação só vai ajudar até aqui. Esse impulso, essa raiva descontrolada, isso é muito da personalidade. Então, precisa da terapia para ajustar, para que ela aprenda a lidar com essas emoções. Essa baixa tolerância à frustração. É muito desafiador. As pessoas, por exemplo, quando eu te falo, quase ninguém tem uma empatia por um borderline. É difícil conviver. Então, é uma pessoa, é difícil, que as pessoas isolam. Mas para a pessoa é muito mais desafiador do que para quem convive. Até hoje, tem muita gente que nem sabe o que é o borderline, né? Sim. É interessante você ler sobre isso, né? O que é o borderline? É a pessoa que tem aquela mudança de humor muito repentina, é a pessoa... porque confundem muito. Tem muitas informações... Hoje são muitas informações e o povo não quer muito gastar um tempo para entender, né? Explica para nós um pouquinho o que é o borderline. Então, e até na psiquiatria é muito difícil a gente fechar um diagnóstico. Por quê? Muita coisa é próxima. Então, muita gente chega assim, eu acho que eu sou bipolar, porque eu oscilo muito de humor. E às vezes é um borderline. Sim. Em uma consulta, a gente só tem um recorte. É como se você estivesse vendo o filme, você viu uma cena, você não tem como dizer se esse filme foi bom, foi de comédia, Sim. foi de terror, não. Você só tem aquele recorte. Então, leva um tempo para a gente fechar um diagnóstico. O borderline, ele é um transtorno da personalidade. Então, é uma pessoa que o nome já fala, borda, né? Ele está ali na borda, no limítrofe. Então, ele tem um baixo limiar à frustração, ele tem uma necessidade de aprovação muito grande. Eu tenho pacientes que eles falam assim, parece que eu estou vivendo a vida da outra pessoa. O borderline, ele tem essa necessidade para pertencimento. Se eu convivo com você, eu começo a gostar do que você gosta. Eu gosto também de música, Daniela, viver. É como se ele não soubesse nem... o que é que ele gosta? O que é a personalidade dele? Para não ter esse baixo limiar à frustração é o que mais impacta na vida. Porque a gente vai ter frustração o tempo todo. Um chefe vai te dizer o que você não vai fazer aquilo. Os seus pais, o seu marido, a sua namorada, a sua mulher. Então, isso vai acontecer e vai impactar muito na vida. Então, não tem como você
não conseguir lutar com isso, porque é traço da sua personalidade, sem fazer uma terapia, sem conseguir tratar, modular essas emoções, sem ter uma ansiedade, sem deprimir. E eles têm uma impulsividade muito forte. Então, acontece também muito suicídio em transtorno de personalidade borderline. Então, não é eu tô aqui conversando, tá tudo bem, e eu viro o meu humor do nada. Não, geralmente tem esse limiar de frustração, aconteceu alguma coisa. Então, eu queria estar falando de alguma coisa e você pegou na minha ferida ou não quer falar. Eu não consigo controlar a minha ira, a minha raiva. Porque é normal do ser humano eu ficar chateado. Então, quando eu tenho um limiar de frustração, todo mundo, quando se frustra, fica triste, fica chateado, fica com raiva. Mas o volume do borderline, ele tá muito alto. Ele é muito. Aquela frustração não foi, você acredita que acabou a vida dele. a ponto de você cometer um suicídio. Caramba, velho. Então, muita gente confunde também com a bipolaridade. A bipolaridade também, ela não é uma oscilação de humor. Essa oscilação de humor só em um dia, eu estava bem, agora estou estressado, estou irritado. Muitos pacientes chegam assim. Acho que meu marido é bipolar. Não, seu marido está com transtorno de ansiedade e está deprimindo. Ele está mais irritado, está mais explosivo pela a ansiedade. Não quer dizer que ele é bipolar, não. O bipolar, geralmente, são períodos maiores. Então, são períodos depressivos e períodos que entram nessa euforia, que eu te falei que é a mania, e pode ser uma hipomania, que é uma mania menor. É se sentir muito bem, disposto. Uma coisa que eu percebo nos meus filhos, eu tenho 2 filhos, o Theo tá com 3 e a Bruna tá com 11. Eles são completamente diferentes um do outro e cada um com sua birutice, cada um com seu com seu traço característico. E é difícil vocês problemas. Então, a minha é uma coisa de um livro sobre isso, né? Nessa casa só tem doido. É uma frase muito comum, não só na minha casa, mas em muitas casas. Eu acho que seria interessante compartilhar isso com as pessoas, porque cada um tem um problema específico e cada um lida e reage de uma forma diferente. Isso com certeza acontece em muitas famílias, isso com certeza já acabou com muitos casamentos, com muitos relacionamentos, com muitas relações de amizade, porque cada um lida com uma situação de uma forma. E eu acho que o principal ponto que visível é essa irritabilidade quando algo sai do controle, quando algo dá errado. Então, por exemplo, o meu filho, ele é muito agitado, ele é virado no giraia. Pra você ter ideia, tô desabafando mesmo, tô aproveitando a consulta grátis. Era 4 horas da manhã, os meus 2 filhos estavam acordados a milhão essa madrugada. Porque na maioria das vezes eles ficam me esperando. Então, se eu tô trabalhando, se eu tô fazendo um show, alguma coisa, eles ficam me esperando. Então, a mãe deles, ela gosta muito de fugir pro sono. Isso é algo de família dela. O avô dela chegava a dormir o dia inteiro, só levantava para comer uma farinha láctea e voltava a dormir. Ele vivia de pijama, literalmente. Era uma fuga que ela encontrava e ela trata isso. Você imagina uma mãe tratando isso, precisando dormir 10 horinhas por dia, que ela fala que é o mínimo que ela precisa, com 2 filhos que não param. O meu filho não para. Uma hiperatividade assim, fora de ele pular no sofá e sair do sofá, ele se jogar no chão achando que o mundo é fofo, entendeu? É difícil tratar isso, é difícil identificar. E como nós não somos profissionais, às vezes o que a gente quer? A gente quer dar um soco, a gente quer dar uma voadora, a gente quer gritar, tem hora que dá vontade de explodir. E aí já baixa os Nardone, e é terrível. Porque assim, a gente consegue até entender, o que eu tava falando do crime é isso. A gente consegue até entender, quando a gente se coloca no lugar, a gente consegue entender, caramba, cara, como o não tratar pode se tornar algo ruim. Sim. Né? O não tratar. Agora,
Como que eu identifico isso na criança ao ponto de saber assim, não, peraí, ele é uma criança, é só uma fase, daqui a pouco ele acalma, ou entender como, mano, vamos buscar um diagnóstico, ele precisa de um acompanhamento, de uma ajuda ou de um tratamento. Como que a gente faz isso, nós que não nos profissionalizamos na parada e não temos um capacete para enfiar na cabeça dela e entender ou estimular alguma coisa ali? Não tem a estimulação, né? Já tiveram pais que falaram assim, tem como comprar um negócio desse e ir pra casa, não? Pelo amor de Deus. Mas, começando pelo seu sogro, provavelmente ele tinha uma depressão. Existe um tipo de depressão que a gente chama depressão atípica. Então, a pessoa tem uma hipersonia no lugar de ter uma insônia. Então, essa necessidade de sono excessivo também a gente tem que investigar. Pode ser uma depressão. Pode ser que, no caso da sua esposa, seja também uma depressão, que acaba sendo uma fuga mesmo. É porque o desgaste é tão grande que você acaba dormindo. É uma fuga, literalmente. Então, assim, antes de tratar os filhos, a gente precisa tratar os pais. Porque, assim, a sua irritabilidade pode ser porque você pode estar ansioso. Pode ser porque o TDAH pode estar descompensado. Então, como que eu vou... A criança sente também esse ambiente, né? Então, passa... Pode ser que eles também tenham essa hiperatividade, uma ansiedade. Só que não adianta tratar os filhos se os pais estão Não, mas peraí, mas aí você colocou a culpa em nós, calma. Não colocou não é a culpa em mim, calma aí. Mas, você imagina... Você imagina... Ele sobe pro quarto e ele fala assim, mamãe, quer TT? Ela, não, você não quer. Quer TT, faz TT. Aí ela desce pra fazer. Aí quando ela vai fazer, ele desce junto. Quando ela vai fazer o leite dele, ele vai pra TV, liga a TV, começa a pular no sofá. Aí ela dá o TT, não quer. Ai, meu Deus. É desafiador, Você me eu fez sei descer. que é. Sobe de novo, aí sobe, deita, apaga a luz, não sei o quê. Não, quer descer, quer ficar quer não sei o quê. Ele começa a pedir as coisas e não para. E aí ele, joguinho, aí pega o celular que é joguinho. E aí ele pega o joguinho e fica, olha, e quer mostrar o tempo inteiro. E fica assim, ajuda. Tem uma hora... Qualquer pessoa, né? Eu imagino a Madre Teresa com ele conseguiria tirar Eu imagino a Madre Teresa olhando pro meu filho uma hora e falando, vai, sobe daqui, moleque! Porque assim, tem uma hora que você... E isso é do ser humano. Só que assim, o que eu gosto de educar os pais? Porque às vezes, a pergunta foi, pra você me fez, né? Como identificar? Eu acho assim, você já tem um histórico... Você já se diagnosticou com TDAH. Você vê esses traços no seu filho, o caminho mais lógico, assim, a gente é levar em um profissional. Ele já fez terapia, Não. Dani? Então, assim, você Mas pode... com 3 anos já faz? Não, você pode levar no psiquiatra infantil, ele já vê traços. E tem psiquiatria infantil. Então, assim, nossa, o que eu posso fazer? Inclusive, já tem gente que precisa ser medicado. Tem outros que não. Tem outros que colocam realmente uma terapia, vai fazendo uns joguinhos, vai identificando, vai vendo qual é o comportamento, vai entrando para analisar isso. Só que você já consegue ver traços de uma hiperatividade e aí já tem a carga genética também. Então, aí você vê assim, nossa, se eu tenho... A probabilidade dele ter é maior, então já tenho que ficar alerta. Sim. Mas imagine que a gente trate, já é algo desafiador para todo mundo. Ter filhos hiperativos ou com qualquer transtorno mental, com qualquer coisa é desafiador. Ter um filho depressivo, ter um filho ansioso, ter um filho borderline, autista, tudo vai ser desafiador. Ter um filho eu acho que já é desafiador, né? Sim. Eu não sou mãe, mas eu me preocupo muito. A gente já tem essa culpa. Nossa, será o que eu fiz? Então, assim, e eu acho que até muitos pais falam assim, nossa, doutora, mas eu tenho TDAH, será que a culpa foi minha? O gene foi meu? Então, já é uma cobrança ser pai, o casal mãe. Começa a se cobrar. Olha lá, puxou de você, ó. Você que é a biruta, aí, ó, tá igual você. Você que é não sei o que. Cara, e não é só isso, né? Às vezes somou o ruim dos dois. A minha filha tá tendo umas crises agora. De ansiedade. Mas, assim... De não querer ir pra escola.
de estar na escola e ficar em pânico, algumas fobias sociais e tal, e a gente fica preocupado, e nós que somos leigos, a gente não sabe como procurar ajuda, porque não é tão simples assim, igual você falou, uma psiquiatria infantil. Você não sabia, Não é né? simples, porque você vai entrar no Google, você vai ver um anúncio de uma parada assim, quando você vai ver o valor é absurdo, você não consegue pagar. E Se no for SUS é difícil. pelo público, leva muito tempo. Então tem várias coisas que se fossem fáceis de solucionar, a gente ia atrás, né? Eu falo isso para as pessoas, né, quando falam, por exemplo, da minha obesidade, por exemplo. Eu sei que eu uso a obesidade para fazer piada, então eu ganho dinheiro com isso e tudo mais, Tá mas monetizando. se eu ganhasse um vale bariátrica hoje, eu faria. Porque eu entendo que várias vezes que eu busquei o emagrecimento, parece que se eu não viver em função do emagrecimento, eu não consigo. Eu não consigo. Já foi uma coisa. Porque eu sou um gordo profissional. Desde os 11 anos de idade. Eu comecei a engordar e não. Sei que tem origens psicológicas e tudo mais. Porém, é uma coisa que eu enxergo que talvez a cirurgia seria uma opção, uma alternativa boa para me ajudar. Para me ajudar. Só que às vezes o caminho não é fácil. Então você tem que ter um bom plano de saúde, você tem que esperar a carência. Normalmente é caro pra caramba. Você não consegue pagar certinho todo mês porque existem outras prioridades, outras correrias e tal. Então a realidade do brasileiro hoje é essa. Às vezes eu não tenho recurso, não sei onde buscar ajuda. Na verdade, não sei nem por onde começar. Você imagina a família com 4 pessoas, com vários problemas diferentes. Uma só tem se tratado, que no caso é a mãe que tem se tratado, que tem buscado ajuda. E, embora esteja há anos fazendo, ainda está descobrindo e falando, agora eu tô tomando um outro medicamento, tá sendo um pouco melhor. Esse mês tomei um medicamento, não me fez muito bem. Vou ter que conversar com a psiquiatra de novo para ver se ela muda o medicamento. Caramba, por onde começar? Sim. Quem que trata nesse caos? Quem que trata nesse caos primeiro? Porque lembra que eu te falei, é por isso que os pais têm que se tratar, é mais ou menos quando a gente está no avião que eles explicam que quando cair a máscara, você vai botar em você e depois na criança. Sim. Então, para você conseguir administrar isso tudo, o mínimo você tem que estar bem. Porque você estando bem já vai ser desafiador. Sim. Se você tiver com, eu não tenho ansiedade, eu não tenho sintoma depressivo, o meu TDAH está controlado, eu estou dormindo bem, estou acordando bem, estou com ânimo, ainda assim, ter um filho hiperativo ou ter um filho que está deprimindo é desafiador. Então, a gente tem que começar com vocês estando bem, porque senão vocês não vão conseguir ajudar esses filhos. Então, botar a máscara primeiro em vocês para depois ajudar eles. A base tem que estar bem. Então, por isso que eu te falei naquela hora, não é culpando vocês. E os pais, foi bom você levantar esse tema, tem muita culpa e às vezes não leva o filho para buscar ajuda. Eu sei que cada um tem uma realidade, mas muitos pais que têm condições e que têm como ir numa consulta particular, às vezes eu falo, não, mas colocar remédio, porque mexe com o seu ego. O seu filho está doente, às vezes é um sinal de que, nossa, o que eu fiz de errado? Então, eu vejo que muitos pais também não querem aceitar que o filho está doente. Porque para a sociedade é ruim, a pessoa sente uma culpa por isso. Então, você dá o braço a torcer, ter que levar para um psiquiatra infantil. Imagina, nossa, meu filho tem 5 anos, imagina, já vai ter que ir para psiquiatra. Que tipo de mãe eu sou? Que tipo de pai eu sou? O que eu fiz de errado? E é uma doença como outra qualquer. Sim. Então, se seu filho quebra uma perna, todo mundo leva logo para ir no ortopedista para arrumar. Se seu filho está com uma pneumonia, todo mundo coloca a medicaçãozinha. Agora, se o filho está hiperativo, se o filho está deprimindo, a gente parece que vai criando... e isso é todo mundo, tá? Todo mundo tem um preconceito mesmo. Sim. Parece que é como se... os pais errassem, os filhos crescem com isso, daí que não precisa, que tenta mais um pouco, aí cresce um adulto, um adolescente que é resistente à medicação. Então, você fala assim, nossa, mas eu não preciso. A gente tem muito a síndrome do super-herói, né? A gente acha que dá conta de tudo. Sim. E a doença mental, ela não é algo que a gente consegue enxergar. Então, por isso, a gente acha que vai dar conta. Eu digo a gente porque eu tenho amigos psiquiatras que estão precisando de medicação e eles estão achando que não. Estão extremamente irritados, intolerantes, o sono está agitado. Eu falo, nossa, você está com transtorno de ansiedade, claramente. Não, mas é porque eu estou com muito paciente.
Ah, é porque a minha rotina tá pesada. Ah, é porque essa semana eu me alimentei mal. Então, quando quebra a perna, por que que ninguém cria tantas desculpas? Mas quando é a doença da mente, quando você não consegue enxergar algo físico, aí todo mundo se sabota um pouco. Eu digo porque eu passei por isso no início da pandemia. Eu vim para aqui um mês, olha a sorte, eu vou para São Paulo, lá é bom para prosperar, crescer, fazer cursos. Um mês fechou tudo, pandemia. E aí a gente fica com a família longe, tudo, não tinha avião nem para eu assumir os meus plantões, que eu nem tinha ainda me desfeito. Eu falei, eu vou uma vez no mês fazer esse plantão. O aeroporto não tinha como você pegar. Pessoas no meu interior lá morrendo, pessoas próximas morrendo. Eu tendo que trabalhar quando todo mundo ficava em casa. Então, eu cheguei aqui, eu moro em Cotia, eu trabalhava em Poá. Então, eu pegava, nossa, como que eu vou? O carro não tinha nem vindo. Eu pegava metrô, eu pegava trem. E aquele medo de me contaminar? Sim. E você atender um paciente que não voltou porque morreu? Nossa. E será que eu peguei também? O pânico era tão grande que, além de você ficar triste pelo paciente, você tinha esse egoísmo de pensar, será que eu peguei dele também? Sim. Esse medo, né? Então, a quantidade de demanda de saúde mental na pandemia aumentou. Então, além de tudo isso acontecendo, eu trabalhei muito mais. Então, só o deslocamento já era algo. Então, agravou muito. Como que eu fiquei? Eu fiquei mais irritada. E não descontava nos pacientes. Mas eu chegava em casa, meu marido falava, ai, amor, você viu que não sei o que. Ai, amor, depois a gente conversa. Mas essa não sou eu. Mas eu não tinha mais nem saco para ter a troca que eu sempre tive com esse. Sim. Isso foi o início de eu perceber que eu já estava adoecida. Mas quantas pessoas você conhece que já passou por isso e nunca procurou um psiquiatra, nunca quis se tratar? Eu tô assim porque é uma pandemia, né? Tô trabalhando demais. Seria muito fácil eu colocar a culpa, mas esse estresse e essa dinâmica desregulou a minha parte química, o meu hormônio do bem-estar, serotonina, dopamina. E eu só tomei a medicação para regular essa parte química. Não precisa ter medo, foi uma medicação que eu coloquei, que eu aumentei a dose e que eu tirei. Foi muito mais benéfico do que se eu ficasse empurrando com a barriga. Sim. Essa irritação ia virar algo muito mais grave, um ataque de pânico, uma insônia, uma compulsão alimentar, ou então, eu quando fico mais ansiosa, eu paro de comer. Então, ia me gerar outros transtornos. Então, assim, o que eu quero é que todo mundo consiga, isso daqui já não está normal. Eu vou buscar uma ajuda, que seja um clínico que tenha um olhar de falar, olha, o seu caso é da psiquiatria. Sim. Então, às vezes, eu sei que psiquiatra infantil é raro até no particular, tá? É difícil achar até vaga. Mas, se você leva no clínico, o clínico consegue te dizer, olha, pai, eu tô achando assim, esse comportamento, isso e isso. Vamos começar com a terapia ou com o TO para seu filho? E tem histórico familiar, já te levanta uma hipótese. A capivara ali. Para você já buscar como que eu vou agir com essa criança. Será que o grito com essa criança, o que é que faz? Será que quando ele está assim, é falta de uma educação minha? Será que eu deveria ser mais rígido? Porque as pessoas acham, às vezes, que a hiperatividade ou alguns transtornos é falta de surra, de educação. E aí o pai também se cobra. Então, nossa, eu acho que eu deveria ter dito não. Um paciente, a bipolaridade em criança, por exemplo, são crianças muito irritadas. Tem até no YouTube, para quem conseguir ver, chama Meu Filho Bipolar. Então, assim, às vezes você vê uma criança se jogando no chão, batendo a cabeça, gritando, e o pai vai lá e bate mais ainda. A criança já está sofrendo com aquilo. E quando entendeu? você é outro pai, você olha e fala assim, você é o meu. Você é o meu. Então, e uma hora você olha e fala, é o meu. É o meu. É o meu. Ferrou. E agora é o meu. Uma coisa que eu vi há 13 anos, eu tava em casa, minha esposa saiu para trabalhar. Não, vou trabalhar e tal. E ela entrou no metrô e deu uma crise dela dentro do metrô. E ela voltou. Alguns minutos depois ela voltou pra casa e ela começou a chorar e falou, não sei. Eu comecei a ficar apavorado, aquele monte de gente, não sei o que e tal, e não sei o que, e eu não sei, eu tinha que ter ido trabalhar, eu tenho que ir, não sei o que. Eu falei pra ela, calma, se isso te fez mal, não vai, fica aqui, tá tudo certo. Depois você vê, depois a gente
trata, tenta entender o que é isso. E ela começou a tratar. E a minha filha, com esse caso da escola também, que ela começou com isso, algumas vezes ela foi e mandava, como lá na escola dela, ela pode ficar com o celular dentro da mochila, ela começou a mandar mensagem pra gente. Então ela mandava mensagem: pai, eu não tô me sentindo bem. O que você tem, filha? Não sei, eu tô com uma dor no estômago, eu tô com não sei o que, eu tô com uma tremedeira, eu tô com... E às vezes não era nada. E aí você tira ela do ambiente, ela acalma. E aí na sua concepção de leigo, você fala: ah, era frescura. Ah, ela tava fingindo, ela tá enrolando, ela só quer o bem bom e não sei o que. E às vezes você acaba pesando por outro lado. Eu escolhi tratar a minha família com essa liberdade. Se não tá te fazendo bem, não vai. Então, por exemplo, a minha filha foi pra casa do meu irmão uma vez, que é longe daqui, é 1 hora e pouco de carro. E eu vi que ela tava meio, vou, não vou. Ela queria, mas ela tava meio em dúvida. Eu falei: filha, você tá afim de ir? Ela: tô, mas não sei. Eu falei: ó, faz o seguinte, vai, porque eu tô vendo que você tá com vontade de ficar com a priminha, de brincar com ela e tal. Mas qualquer problema, qualquer sensação, qualquer coisa que você tiver, e você precisar vir embora, não importa o horário, você vai me ligar e eu vou te buscar. E mostrei pra ela que ela podia confiar nisso. Falei: se você me ligar, não importa a hora, você me ligar e falar: eu quero ir embora, eu vou. Isso pra mim não era uma questão de mimá-la, mas uma questão de trazer essa segurança pra ela falar: pô, eu tô aqui, mas eu sei que não vai acontecer nada, mas se eu ficar mal, eu tenho alguém que eu posso ligar e que ele vai vir me buscar. E aconteceu isso. Ela ligou? Ela teve um probleminha com a prima e tal, e ela queria vir embora. Só que ao invés de falar comigo, ela falou com o meu irmão. E o meu irmão não tinha todo esse contrato como eu. Então o que meu irmão quis fazer? Quis vencer isso na força. Tipo: não, isso é bobagem. Daqui a pouco vocês... Também. vai ficar aí chorando agora, vai ficar com frescura, vai com não sei o que e tal. E aí ela conseguiu me mandar uma mensagem falando que queria vir. E eu falei: pô, eu vou lá buscá-la. Aí liguei pro meu irmão e falei: e aí, tudo bem? Ele: tudo. Eu falei: ó, eu tô indo aí, eu vou buscar a Bruna. Ele: pô, você vai vir aqui 1 hora de carro pra vir buscar. Ó, se vier buscar, não traz mais, sabe? Tipo assim, eu falei: entender, não, né? vem cá, deixa eu te falar. Eu combinei com ela. Se eu quebrar isso com ela, quebra a questão da confiança. Eu falei pra ela que a hora que ela ligasse, se ela estivesse se sentindo mal, eu ia buscar ela. E posso te falar, talvez eu vá pra sua casa, ela se acalme e queira ficar aí. Mas eu tenho que ir. E, mano, eu tô indo pra sua casa, velho. Tá tudo certo. E aí eu lembro que meu irmão, a gente discutiu. É difícil entender. E aí, quando eu cheguei lá, o que eu fiz antes de chegar no meu irmão? Parei numa padaria, peguei pão, peguei bolo, peguei Coca-Cola, peguei um monte de coisa. Cheguei na casa do meu irmão, pus um monte de coisa lá na mesa. Falei: vamos tomar um café. E aí a gente tomou um café, trocamos uma ideia, minha filha ficou mais tranquila. Vamos embora? Vamos, ela quis ir embora mesmo assim. E tá tudo certo. Então, assim... quem é seu fechamento? Cara, tá combinado isso. Ah, mas você tá mimando, você tá... Cara, eu conheço vários outros pais, inclusive parentes que são mais rígidos com os filhos e que os filhos estão simplesmente tratando de mudar sua personalidade na frente do pai. Então são crianças que estão na frente do pai é uma coisa, longe do pai são outra. E aí eu prefiro trabalhar com essa liberdade para ter a verdade o tempo inteiro. Então, assim, eu prefiro que você fale. Então, eu acredito que foi a coisa certa e tem sido a coisa certa para minha família. E isso tem dado muito certo. Tipo, ó, se algum de nós não gosta de um tipo de brincadeira... A questão aqui não é se a brincadeira é saudável ou se não é saudável. A questão é o que a outra pessoa sente em relação a isso. E aí um comediante falar isso é meio complicado, porque você tá querendo dizer assim, que você abre mão de uma piada, se essa piada ofende uma pessoa, mas, pô, é piada, tudo bem. Mas se eu quero o bem desse grupo,
eu vou abrir mão. Se ela não gosta, não vou fazer isso. Se o outro não gosta de tal coisa, eu não vou fazer isso. Então, tem coisas que me irritam. Cara, se te irrita, você tem duas opções. Ou continuar fazendo e deixar a pessoa explodir, ou deixar de fazer em prol da comunidade, em prol da galera que está convivendo, né? E eu acho que só é brincadeira quando os dois acham graça, senão deixa de ser uma brincadeira. Se só você tá fazendo a brincadeira e Sim. rindo e o outro se ofendendo, ali já deixou de ser uma brincadeira. Sim. E a gente não sabe até onde chegam as feridas do outro, né? Sim. E quando a gente trabalha na saúde mental, deixa a gente um pouco até mais humana, sabe? Porque Sim. tem coisas que você nem imaginava antes, que você fala, meu Deus, eu nem acredito que o ser humano é capaz disso, que essa pessoa passou por isso. Por isso que brincar desse jeito mexe em algumas feridas da pessoa. Ai, quando você me chama de gordinho, sabe que uma vez no colégio me trancaram e me espancaram, tal. Então aquilo mexe um gatilho muito grande. Então às vezes, ai, mas só uma brincadeira, o que é que tem? Todo mundo fala que gordinho, que besteira. E eu vejo até essa questão, eu não sabia que era tão forte. Uma paciente minha me indicou para um site, um Instagram, que é profissionais não gordofóbicos. Eu falei, meu Deus, será que existe assim tanta gente gordofóbica que eles indicam para você passar em profissionais não gordofóbicos? Aí eles me indicaram e me cadastraram, porque tem uma rede disso. Então, assim, não é eu olhar para você e te destratar, falar também, Daniela, você precisa diminuir esse peso, você está fazendo atividade física? Não, começou dieta e parou de novo? Você tem que olhar... Uma pessoa, por exemplo, que tem um TDAH, ela tem muita dificuldade de manter algo como a dieta, como a atividade. Então, se eu não trato isso, se eu não deixo estável, você vai sempre procrastinar. Então, vai ser muito mais desafiador. Então, eu tenho que olhar por que você não conseguiu. Você é o principal interessado em estar magro. Então, se você vê um médico que fala, pressão nas alturas também, olha o seu tamanho. Sim. Então, você tem que ter um pouco de empatia. Aquela pessoa não está daquele jeito, ela sabe as consequências. Isso eu falo muito para os pais também. Por exemplo, seu filho, ou o seu marido, ou o paciente, eu falo muito para os familiares. Não tem um déficit cognitivo, né? Não tem um retardo mental, eu falo. A pessoa sabe tudo que tem, tudo que precisa fazer. Então, uma pessoa que tem depressão sabe que tem uma vida boa. A pessoa sabe que tem um pai que pode contar. Só que a crise vem. A angústia vem, é químico, por isso que a gente precisa da medicação. Então, a pessoa não tem... E por ter consciência, por não ter nenhum déficit cognitivo, a pessoa se cobra mais. Então, tipo assim, nossa, por que eu estou querendo ir embora? Meu pai vai sair de longe. Por que eu não consigo ficar bem? E aí vem uma culpa, e vem mais ansiedade, e vem mais angústia. Uhum. Então, isso acontece muito. Então, eu educo, o principal do tratamento é educar a família. Uhum. Porque, às vezes, uma palavrinha, como, por exemplo, ai, filha, vai passear. Nossa, mas ela está depressiva. Por que você não fala para sua filha que está com a perna quebrada ir correr e andar? Uhum. Mas para que está com depressão, você manda ir passear. Uma paciente minha chegou com a mãe e ela falou assim, mãe, sabe quando a minha irmã, que tem hernia de disco, está com crise na coluna, e você não fala para ela levantar e reagir? Por que você fala aqui para a doutora que, mas ela é tão nova, ela é tão inteligente, eu queria tanto que ela saísse? Aí eu falei, tá vendo, mãe? É uma doença como outra qualquer. Exatamente. A gente não consegue olhar ainda como uma doença. E é tão corriqueiro que você falando, eu me lembrei que ontem eu agi errado com a minha filha. Porque ela tava assistindo uma paradinha lá, que ela assiste um RPG lá, que é um rapaz que ele escreve umas histórias e vai lendo essas histórias com uns personagens que são umas pessoas, cada uma representando um personagem. E essa história, ela tem vários desdobramentos, alguém morre, alguém não sei o quê. E sempre quando alguém morre, ela começa a chorar e ela sai e ela vem na nossa direção chorando. E aí, como é muito corriqueiro, às vezes a gente tá sem paciência. Então, o que a gente faz? Ontem a gente fez isso. Ela chegou na nossa direção chorando, largou o fone e foi lá chorando assim, a gente... Você sabe que é só uma historinha de internet, né? Você sabe que não é verdade. Caramba, ao invés de olhar e falar assim... Ela tá triste por causa dessa coisa que ela assistiu e tá precisando de um abraço. É alguma coisa que tá dentro dela.
Quantas vezes eu fiz isso, sabe? Eu abracei minha filha. O que foi, filha? Ela assistindo um negócio, ela lendo mangá, os negócios de anime dela. Ai, o Kakashi morreu. Ai, morreu, filha. Eu nem sei quem é, mas eu não acredito. Ele morreu. Mas tem esse nome, Kakashi? Nossa, eu inventei, caramba. Tava no seu subconsciente, ele você já morreu, ouviu isso. Não. O Frieza, porque você matou o cu. Gente, vocês estão dando spoiler. Vai que tem gente ainda querendo ver. Não, eu nem sei quem é. Não, ela leu o negócio, o Hitsup Hikinari morreu. Caramba. Aí sabe o que eu faço? Eu dou a maior atenção. Filha, morreu. Caramba, que coisa. Mas quem matou ele, filha? Foi o fulano. Eu falei, caramba, que desgraçado, filha. Mas continua lendo que esse cara vai pagar pelo crime que ele cometeu. Sabe, você dá atenção pra pessoa. Ser amoroso, ser do bem não é problema nenhum, né? Só que às vezes a gente tá tão ocupado com o nosso egoísmo, com o nosso tempo, que a gente não dá atenção e prefere fazer assim, ó. Vai. Ei, tá chorando por causa disso de novo. Mas, que merda, hein? Dani, você fala de uma forma como se você fosse culpado, mas você tá adoecido. Provavelmente isso seja uma ansiedade. A sua rotina é muito estressante. Você tem que dar conta de tudo. Então, você tem que estar na correria. É muita informação, é muita internet. Tem que dar conta do filho. Um filho que é hiperativo, outro que está passando por problemas. Tem que ser um bom marido, tem que ser um bom pai, tem que ser uma boa pessoa. Sim, é muita coisa. Tem que ser um bom amante. Então... Corta essa parte aí, Carla. Não, ninguém quer. Todo mundo fala isso, viu? O quê? Que ninguém quer. E que tem? Eu tô dizendo, todos os homens falam isso, que ninguém quer. A treta, mentira, seu eu tô brincando. É bonitão, né? É diferente, né? Mas então... E esse lance da posse? Tem esse lance da posse, da possessividade também, ciúme falando nisso, patológico. né? Ciúme. Já tratei muito ciúme porque, patológico. eu tô 13 anos casado. Quanto tempo você tá casada? 5. Ah, sim. Vocês já estão na... Já é outro papel, já é outro chip, já é outra... porque muda muita coisa. Há 13 anos atrás, a gente era outra pegada. A gente era... eu falo isso no stand-up, né? Há 13 anos atrás tinha ciúme pra caramba. Depois de 13 anos de casado, você torce pra alguém levar. Aí você fala, tá olhando pra você, vai lá, bobo. Nesse nível. O golpe tá aí, né? Vai quem quer, né? A informação tem sido uma parada que tem se atualizado pra caramba e nem sempre a gente tá aberto pra essas informações. Então, por exemplo, quando alguém... eu já vi caso de uma psicóloga que falava sobre o lance do relacionamento aberto como algo saudável pra cabeça de algumas pessoas, como uma pessoa que precisa dessa descarga sexual, e para outra que tem essa carência emocional e essa dependência que também precisa ser tratada. Que para ela é isso, não, eu preciso ter a pessoa 24 horas por dia olhando para minha cara. Ai, você é tudo. Ai, como tudo que você faz é importante demais e não sei o quê. E tem um equilíbrio que precisa ser buscado. Eu não sei se você já tratou algum casal. Já tratei ciúme patológico mesmo, assim, do cara ter que entrava, assim, chega a ser até uma psicose. O cara entrava em site de pornografia para ver se via a cara da mulher e um dia via uma saia que parecia com a saia que ela tinha e, sabe, uma coisa, um delírio mesmo, assim. O delírio, ele é diferente, assim, as pessoas acham que delírio é uma coisa que não aconteceu. Então, você pode falar, olha, eu tenho certeza que a minha mulher tá me traindo porque toda vez que ela coloca essa roupa, ela vai ficar com alguém. Isso é um delírio, porque não tem conexão a roupa com o ato. Mas ela pode estar te traindo? Pode. Então pode ser verdade. Você sabia que eu já me peguei numas alucinações assim? Delírio. Tipo, 3 vezes que a máquina quebrou aqui em casa, a máquina de lavar. Eu, caramba, 3ª vez? Ai, tô chorando. É estranho isso. É uma lava e seca? Não, é normal. É porque a lava e seca quebra muito mesmo. Então, a outra não. Tá vendo? Ó, peguei mais uma aí, ó. E aí a minha cabecinha de Bob, eu lembro que um dia o cara tava lá no fundo com ela
Olha, consertando a máquina. meu Deus. E o universo E conspira ele para as tava paranoias. testando a centrífuga. E aí eu tô aqui ouvindo um cheque, 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 cheque. Eu falei, Por que que eita. botaram esse barulho tão alto? E que tá esse barulho contínuo fazendo isso? Cheque, 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 cheque. Aí eu já imaginei, né? Meu Deus. Ela com a cabeça enfiada dentro da máquina. Mentira, você teve essa imaginação. É criatividade, isso é criatividade. Isso é bonito de ver. Mas eu acho que é por causa Mas das é real? piadas. Verdade? Não, eu vou criando piadas na minha cabeça, entendeu? Não, mas às vezes tem gente Tipo que... a piada da mulher que tava traindo mesmo o marido e a casa tava em reforma, né? Aí ela tava traindo o marido. Aí o marido chegou mais cedo em casa. Aí o cara tava peladão lá e tal. E aí ele não conseguia fugir, a casa tava uma bagunça em obras e tal. Aí ele resolveu fazer um disfarce. Aí quando o marido entrou, viu o cara pintando a parede, assim. Aí ele, o que você tá fazendo aí, cara? Cara, vocês não estão reformando a casa? Eu tô pintando, pô. Mas por que você tá pelado? Ele falou, Imagina. caramba, você é louco? Vou sujar minha roupa com tinta, ele. Boa. Mas por que você tá com o negócio duro, ele? Eu vou pendurar o balde aonde? Olha a criatividade dessa criança. Inteligente, inteligente. E faz sentido, né? Ó, mas tem isso, ó. Por exemplo, meu pai que tá no céu, ele chegou a falar um dia pra mim, um dia essa mulher vai te dar uma facada no bucho. Falou da minha esposa isso. Isso com certeza ficou no seu subconsciente. Né? Não, não ficou no meu subconsciente. É que aconteceram alguns gatilhos com ela que a reação dela é extremamente explosiva. Então, por exemplo, quando dá esses gatilhos, que foram poucos que aconteceram em 13 anos, mas aconteceram, joga objetos, por exemplo. Entendeu? Uma irritabilidade descontrolada. Isso, de jogar alguma coisa, de arranhar, de vir pra cima com as unhas, sabe? Você já fez piada disso? Hã? Você já fez piada disso? Eu não fiz piada, mas eu conto num texto meu quando uma fã fake minha falou que era minha amante pra ela. Como fanfake? Era uma fake. Ah, tá. Era uma... Eu pensei que era ela se fingindo Não, de era fã uma pra pessoa saber. com fotos de outra pessoa e eu tinha me separado dela. Eu me separei, né? Quando a gente tinha 10 anos de casado, eu me separei. Cheguei a mudar mesmo. Mudei pro quarto da minha filha. E eu tava soltinho. Porque eu tava na pista, entendeu? Porque ela falou, tira a aliança, vai viver sua vida de solteirão. E eu falei, eu vou, mano. E eu fui pra cima. E aí eu comecei a ficar muito soltinho nas conversas. Pá. E aí chegou uma fã pelo WhatsApp. Falou, ó, sou sua fã e tal. E a gente ficou 2 meses conversando. 2 meses eu só ali, ó, no Sazon. Você e essa fã. Eu e essa funk, né? Essa funk. E aí, a gente trocando ideia, o que ela fez? Escolheu todas as nossas conversas e selfies e não sei o quê e mandou pra Michelle. Só que aí a Michelle falou, mas eu tô separada dele. Só que o que essa fake fez? Falou assim, não, mas eu sou amante dele há mais de 3 anos. Sabe quando ele viajou pra tal lugar que você ficou sozinha? Eu tava com ele. Então ela ficou provocando coisas na cabeça. E tinha os lugares que batiam? Todos, ela acompanhava tudo que Então eu fazia. era alguém próximo mesmo, né? Não era próximo aqui, ó. Era próximo aqui, porque ela acompanhava as agendas, as entrevistas e tudo mais. E aí, ela Acabou de acabar seu surtou. casamento. Ela surtou. E ela quebrou meu carro inteiro. Jogou as coisas, quebrou o vidro. E se o vidro não fosse resistente, tinha quebrado minha cara, porque eu tava dentro do carro. Então, assim, eu falo Agora, até é por isso que seu carro é blindado hoje? Até esse lance do... E ela ganhou muitos fãs por causa dessa história, porque eu contei essa história e o pessoal... Isso, Michele, tô do seu lado, porque ele é sem vergonha e sei lá o quê. Só que você vê, uma explosão dessa... A dor, né? É o que pode desencadear, porque eu imagino, se eu tivesse uma arma dentro de casa... E se você já estivesse ansioso ou irritado ou impulsivo? Ou eu Você. reagisse de forma Sim, violenta porque poderia também. estar.
Sim. Poderia estar. E é aquele lance que a gente estava conversando, as pessoas hoje estão normalizando coisas. Isso não é uma situação para a gente aplaudir, é uma mulher que estava em sofrimento. Sim. Isso causa uma angústia muito grande. Isso não é algo que a gente tem que ganhar fãs, é algo que quem parou para perguntar, nossa, se você precisa de ajuda, tem um terapeuta que eu te indico. Acho que a medicação, porque é normal a gente ter uma irritação, mas a um ponto disso, por que eu fiz isso? Foi mais destrutivo para ela do que para você. Porque depois você para foi no impulso. E você até se arrepende. No final de contas, você voltou e o carro voltou a ser dela também. E aí ela fica, meu Deus, pra que eu fiz isso tudo? Né? Claro que as emoções do ser humano, ela não ia saber disso e ficar ok. Isso seria até uma psicopatia. Isso seria patológico. Nossa, eu tô tanto tempo com a pessoa, sei disso tudo que estava sendo, e eu não vou ficar nem com raiva. Eu vou me controlar. Não, zero emoção. Ai, tudo bem, Rafael, vamos conversar. Foi isso. Não, isso daí não existe. O famoso sangue de barata, né? E não tem ninguém com esse controle emocional todo. Agora, o volume que teve, você vê que é uma pessoa que não tá bem. E a gente sabe o que é patológico, quando você falou aí do relacionamento aberto ou do ciúme patológico, o que é que a gente trata como patológico? Se traz prejuízo. Você tem um relacionamento aberto e não te traz prejuízo, ótimo, tá te fazendo bem. Eu não tenho que tratar nada disso. Mas se você tem um ciúme patológico, te traz prejuízo. E normalmente, pelo menos as pessoas que eu conheço, o relacionamento aberto, falar sobre relacionamento aberto agora, traria prejuízo para os homens. Porque a maioria dos casais que eu conheço, o homem é muito feio e a mulher é bonita. Então, ela ia transar com todo mundo que ela quisesse e o homem com quem ele conseguisse mesmo. E se esforçasse injusto, né? muito. E nem com a mulher dele ele ia, porque ela já tá com a agenda. Tá com a agenda lotada. Ia estar ocupada, né? Coitada. Mas e você? Eu o quê? Você chega em casa, encontra outra na cama. Na cama, no coito. No ato. Eu não sei. Não dá o gatilho? Não, com certeza. Você acha que eu vou dizer, dá licença. Você precisa se tratar, viu? Você tá com um probleminha aí. Não. Vou te indicar uma boa. Mas é isso que eu costumo separar para os meus pacientes. Quando você toma a medicação, quando você faz a estimulação, você não perde a emoção. Então, tem paciente meu que fala assim, eu tomei Rivotril demais. Porque, nossa, o meu pai é alcoólatra, ele fez aquilo de novo e eu fiquei irritada. Claro que você vai ficar irritada com seu pai chegando e quebrando a casa. Sim. Com seu pai. Isso é normal. Você vai querer remediar essa situação? Não. Você não tem que tomar um Rivotril, anestesiar uma emoção. Você tem que aprender a lidar com ela. Uhum. Então, assim, se eu pego alguém na minha cama, eu te mato, viu, Bruno? Não, mas se eu pego, assim, eu vou chorar, eu não sei como vai ser, eu vou chorar, vou ficar desesperada, eu vou ficar irritada, mas aquilo tem que passar, tem que ser, eu tenho a emoção, mas se aquilo permanecer, talvez eu entre no luto patológico do relacionamento. Tem gente que precisa tratar, termina um relacionamento, não consegue seguir em frente, aquela dor vira o centro daquilo. Isso é um luto patológico, também tem que tratar, por isso causa ansiedade, depressão. Então, não dá para dizer que tudo é doença, mas não dá para olhar pessoas doentes e dizer que não é nada. Sim. E como que você está fazendo virtualmente? Você atende online também? Como que funciona? É só o pessoal te seguir nesse @ que está aparecendo na tela agora? Ou tem um site específico? Como que a pessoa faz agora, o pessoal que está assistindo? Porque eu tenho certeza que um monte de gente vai te seguir, porque eu tenho um monte de maluquinho aqui que vai te seguir, vai querer trocar uma ideia com você. Como que funciona? Hoje, eu atendo online, então eu atendo todo o Brasil. Tem alguns pacientes fora do Brasil, mas tem que ver a questão da receita, que não vale lá, então tem outras burocracias. Então, quem eu atendi de fora fala assim, tem um médico, eles querem um pouco da empatia do brasileiro, de ouvir.
Então, que lá fora eles não têm. Entendi. Ah, é uma depressão, vai tomar, não olha, não Eles escuta. são mais frios, mais né, lá frios, fora. é. Então, às vezes, eles falam consulta porque, assim, já tá tomando um antidepressivo, mas quer ter esse olhar. Então, para fora funciona assim, eu atendo online para todo o Brasil. Aqui, presencialmente, a estimulação, por exemplo, tem que ser presencial e as consultas presenciais hoje são na Granja Viana, né, em Cotia. E no Instagram eu procuro sempre estar ajudando as pessoas. Então, tem gente que não vai fazer uma consulta, tem muita gente que me manda direct. Ah, eu estou sentindo isso, isso e isso. Olha, pode ser isso, mas você precisa de uma consulta. Mas eu consigo dar um suporte, dar uma atenção. Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou o meu Instagram também eu faço muito conteúdo para trazer essa informação. Legal. Então, muita coisa não dá tempo de conversar aqui, mas lá fala detalhadamente sobre várias patologias. Às vezes a pessoa consegue se identificar e aí procurar uma ajuda que é mais viável para ela. Eu quero ir mais próximo, eu quero ir no SUS. Então, assim, eu estou aí à disposição de quem precisar de ajuda, de ter esse olhar mesmo, já que a psiquiatria me escolheu, para essas pessoas. Ai, que linda ela, né? João, obrigado, viu, mano, pela indicação. Ela é top, meu. Ai, obrigada pelo carinho. Nossa, nós vamos fazer umas consultas online. Você me dá umas de presente? E por que não presencial? Eu queria fazer a máquina em você. Você quer colocar o capacete em mim? É uma bobina. Quer dizer, Eu vou lá na Granja Viana. Mas você tem que fazer essa promessa que em público eu conheço como que é paciente. Eu vou e vou fazer os stories para vocês acompanharem É. essa cabeça maluquinha sendo estimulada. Vamos ver o antes e o depois, porque assim, você falou de muitas coisas, você abriu realmente seu coração para questões íntimas da sua família. Ah, eu abro, eu sou um livro aberto. Eu sou a mala véia. Então, vai ser muito gostoso também, porque você cria uma intimidade com o público, ele tá te vendo a vida como é. Você não finge que, eu apareço aqui, tá tudo bem, feliz. Não, tem coisas não, eu não gosto nos disso, bastidores. não. Até quando eu posto foto da minha família, eu fico, nossa, que imagem. Parece propaganda de margarina. Então, normalmente quando a foto é muito boa, eu já estrago na legenda. O pessoal já não ficar criando muita expectativa, porque não existe. E eu fujo de gente muito perfeita, porque eu vivi nesse meio. O meio gospel tem muito disso, entendeu? Como a pessoa tá ali na frente, tá muito falando sobre família, não sei o quê. Aparentemente perfeita. Ela sempre tem que mostrar que na casa dela tá tudo bem. Então, e tem esse lance da intolerância também, que eu tenho certeza que a intolerância é uma doença. A intolerância é uma doença que precisa ser tratada. Um problema muito recorrente que tem acontecido nesse meio gospel que eu fiz parte é esse lance da intolerância, por exemplo, com um filho homossexual. Eu conheço vários palestrantes gospel que pregam para as famílias, que querem ajudar as famílias, mas ocultam, escondem seus filhos porque o filho é homossexual, porque não aceitam, tratam como algo demoníaco, diabólico, espiritual. E isso também, imagina, se esse filho homossexual também tem os seus problemas neurológicos, sofre uma rejeição dessa, o que isso também não pode acarretar. E acredita, né? Eu tenho um primo problema, que é gay, que ele né? falou bem assim, eu tenho certeza que um dia Deus vai me curar. Então, a família dele é tão fanática que ele acha... Então, é muito difícil você saber que tá... Ele fala como se fosse uma doença, como se ele tivesse que ser curado. Isso, um problema. E uma vez já me perguntaram, nessas caixinhas, você acredita na cura gay? Eu falei, não, porque não é doença, não tem que curar o que não é doença, né? Então, assim, eu fiquei muito, assim, triste me colocando no lugar do meu primo, porque eu imaginei como deve ser triste a culpa, né? esse fardo para ele saber que um dia Deus ainda vai curar e vai tirar ele disso. Nossa, assim, é muito triste mesmo. Eu espero que as pessoas, mas são pessoas que julgam, são pessoas que também estão doentes. Sim. Então, o que a gente faz para ter um mundo melhor é cada um se cuidar, cada um se tratar. A gente está fazendo terapia e se tratando porque pessoas que precisavam não se cuidaram, não se trataram, e a gente está fazendo terapia para lidar com pessoas que precisariam de terapia. Isso. É um chefe que está irritado, que grita, é um vizinho que está terrível, é um amigo que é invejoso, que é frustrado, que tem várias questões. É um desconhecido no trânsito. É um fake que quer acabar com o seu casamento, então... Abraço, Robson.
É Era fogo. Ou O fake. fake chamava Robson. Ou é o nome real do fake? O nome real do fake. Robson, eu tô aí. Se você quiser, arrasta pra cima. Eu agendo a conversa. Vamos tratar essa bipolaridade virtual. O Instagram que tá aparecendo aqui na tela, como que é o seu arroba? É doutora Laís Pinheiro. Doutora Laís Pinheiro. Por favor, gente, segue a doutora aí. E qualquer dúvida que você tiver, ela vai abrir umas caixinhas de pergunta pra você. E segue todo mundo lá pra vocês verem como que o Daniel vai estar evoluindo, né? Que nós vamos mostrar. É? E do mesmo jeito que você abriu o coração pra dizer como tava agora, tu vai ter que dizer o depois. Claro, com certeza. Sabe que eu vi no filme, no Não Olhe Pra Cima, o do Leonardo DiCaprio, Nossa, sabe? eu não assisti ainda, tô É doida pra muito assistir. bom, assiste esse filme. Nossa, ele mostra, é um filme americano que mostra o bolsonarismo atual, assim, Sério? descaradamente. Pode perguntar, pega algum amigo seu bolsominion, ele que assistiu, ele vai falar que odiou o filme, assiste. Ah, É eu quero muito assistir. bom. Eu vi muita gente indicando no Porque Instagram. você imagina, o filme gira em torno de um presidente negacionista com um filho irresponsável falando Baseado sobre algo que um cientista descobriu e eles estão falando que é mentira e eles falam que é só não olhar pra cima que você não vai ver, E entendeu? quando fizeram esse filme? E fizeram no ano passado. É um filme Suspeito. muito... E aí tem um momento que a esposa do Leonardo DiCaprio, ela, numa briga, ela vai jogar algumas coisas dele pra amante dele e fala assim, ó, leve isso aqui, ó. Esse remédio é pra isso, eu sei que você acha ele perfeito, mas esse remédio é pra tal coisa, esse remédio tá pra tal coisa. E teve uma hora que ela falou uma coisa que, quando ela falou aquilo, eu falei, não acredito. Ela, e isso aqui é pra tratar as pernas inquietas dele. Eu falei, caramba, eu preciso desse remédio. Eu pausei, tentei ver, mas não dá. Não, se até o Leonardo DiCaprio... Caramba! Né? Esse aqui é pra obesidade, esse é pra pernas inquietas. Eu falei, caramba, ele é igual eu, então. É bom que... isso é bom que mostra, assim... É um filme, mas onde que a gente via as pessoas mostrando a doença mental antes? Tipo, até ele toma. Caramba, É eu falei, legal. caramba, alguém toma um remédio porque isso aqui é algo que, caramba, eu não gosto disso. Eu não gosto nem um pouco disso, velho. Então te traz prejuízo. É mesmo. Eu paguei ele pra falar. Mentira. Não, mas nós vamos fazer. Gente, o João tá aqui. Isso é um propósito agora meu. Agora isso é um propósito meu de vida. Gente, o João tá aqui, ele tava jogado no chão ali. Viu como tá bem pra À caramba? vontade, Ó, o João tá aqui, ele que me indicou a doutora Laís. Você passou essa bobina aí? Passei, cara. Aí, assim, vou te falar. De primeira, a ideia era, legal, isso vai ser maneiro, vai ser maneiro. Como você deve estar achando Ele que vai não ser acreditava. maneiro? Eu não acreditava, sendo honesto. Pô, fato. sei lá, fui TDAH minha vida inteira, o que vai ser diferente agora? E ele tinha resistência à medicação. Total, nunca tomei Nunca nada. Tipo tomou. você, só gostava de algo que era natural, mas depois que passei com o processo com ela, como se eu recebesse superpoderes ou se eu pudesse ser 100% eu, cara. Tipo assim, minha vida hoje é outra. Hoje ele pode até deitar no chão e foda-se. Obrigado, doutora. Obrigado, mano. Obrigada, Joãozinho. Gente, segue a doutora, por favor, doutora Laís Pinheiro. Carlinha, muito obrigado. Doutora, eu vou te chamar depois, então, pra eu desabafar muito mais coisas. Pra ver se você me ajuda. Mas não é um remédio específico pra pernas inquietas, deve ser algum A antidepressivo. gente trata o que algum causa suas pernas inquietas, que deve ser ou uma ansiedade ou uma hiperatividade. A gente tem que descobrir o que tá... Hiperatividade. Pode ser. Eu fico a milhão. Minha Mas cabeça não para. Ó, a hiperatividade, se já tem uma angústia, nossa, uma sensação de não descansar, parece que a cabeça não para. Eu sou muito a milhão, mano. Eu sou muito a milhão. Por exemplo, como que você procura seu celular? Na bolsa. Enfiar a mão na bolsa, sempre vai estar lá. Então, sabe como eu procuro meu celular? Ah. Tá aqui, ó. Que é a desatenção. Você foi tão no automático que não lembra nem onde botou. Vamos resolver, viu, gente? Ai, Vamos doutora, resolver. obrigado, viu, Obrigada, gente? viu, Dani? Usem drogas. E depois a Receitadas gente vai- por um profissional, hein, galerinha? Boa essa, boa. Receitadas por um profissional. Durma bem, coma bem.
acalme-se, faça coisas que você goste, identifique. E outra coisa, dedique tempo para se estudar e se entender, porque isso é maravilhoso. Depois que eu comecei a conversar sobre TDAH e tudo mais, eu consegui respostas para muita coisa. E inclusive eu quero deixar um negócio aqui, aproveitar e deixar um negócio aqui, que eu recebi mensagens de uma galera também se culpando demais o tempo inteiro depois que descobriu o diagnóstico. Presta atenção, um diagnóstico ele não serve para você se culpar e se punir, mas para você conseguir entender e se tolerar um pouco mais. Então tem algumas situações que eu já falo assim, ó, eu não vou entrar nessa situação porque eu sei que a minha situação não permite que eu entre nisso, porque eu sei que vai dar merda lá na frente. Então eu faço o quê? Eu pago alguém para fazer no meu lugar, peço para alguém me ajudar, e peço para alguém me organizar em áreas que eu sei que minha cabeça, no momento, não vai ser uma experiência legal. Então se ame, se respeite, se valorize, dá uma atenção para os seus filhos, para as pessoas à sua volta. Não simplesmente se afaste das pessoas por qualquer motivo e para de ficar enxergando vilão o tempo inteiro. Às vezes é um doente precisando de ajuda. Não é na mesmo? maioria dos casos. Na maioria dos casos. Muito obrigado, doutora. Eu que queria agradecer. Você queria? Eu quero, estou agradecendo. Obrigada, Dani, por estar aqui. Obrigada, João, por ter apresentado. Vamos transformar mais uma vida. Deixa ele. Gente, o João tem TDAH e ele tava sem medicação, ele tá ficando na frente da câmera. Deu hora do remédio, João. Por favor, João. Aí você fala, a doutora que tá tratando ele, sai do mesmo. Queimando meu filme. Não, gente, é porque ele acabou a medicação, mas ele já tá com a receita. Quero agradecer o João, doutora Dani. Tô ótimo! Tô incrível! Ele tava gritando lá fora. Você bota depois no final esses recortes pro povo ver. Gente, eu juro que é porque ele é um paciente rebelde. Tá no começo do tratamento, né? Dani, mas eu adorei. Obrigado mesmo. Obrigada, Carla, que teve que vir aí, ó, correndo, tadinha. Lembrei de uma piada, a gente tava falando sobre homofobia. João, pega essa piada aqui pra finalizar gostoso. Pra finalizar no alto. Um rapaz chegou e foi contar um testemunho na igreja. Falou, olha, quero agradecer que eu fui curado da cura gay. Então, olha, não sinto mais atração nenhuma por nenhum bofe. Nem adianta, ó. Já foi, quem comeu. Já pensou? Não quero mais saber de nada, tal. Aí o pastor falou assim, caramba, irmão, então foi curado. Ele, fui curado, graças a Deus. Aí o pastor falou assim, então, sem problema nenhum, se colocarem você hoje num quarto com 10 homens pelados, você não vai sentir nada. Ele, calma, né, pastor? Que o milagre é recente. Um beijo e até mais, até qualquer dia. Valeu!